Olá, meus caros. Eu prosseguirei com a leitura da terceira e última parte da peça Édipo Rei de Sófocles. No final da segunda parte, Édipo, ao interrogar um pastor que servia ao rei Laio, acaba tomando consciência de verdades bastante desagradáveis para ele. Eu vou começar agora a leitura da terceira parte. O coro. Ó gerações de mortais, como vossa existência nada vale a meus olhos. Qual a criatura humana que já conheceu felicidade, que não seja de parecer feliz, e que não tenha recaído após, no infortúnio, fim daquela doce ilusão? Em face de seu destino tão cruel, ó desditoso Édipo, posso afirmar que não há felicidade para os mortais. Tuas ambições ergueste-as bem alto e chegastes a possuir a mais promissora riqueza. Ó Júpiter, só ele pôde vencer a horrenda esfinge de garras aduncas e decantos enigmáticos. E assim apresentou-se diante de nós como uma torre de defesa contra a morte. Desde então, ó Édipo, nós fizemos de ti nosso rei, e consagrado pelas mais altas honrarias, foste o Senhor Supremo da poderosa Tebas. E agora, quem pode haver no mundo que seja mais miserável? Quem terá sofrido, no decurso da vida, mais rude abalo, precipitando-se no abismo da mais tremenda ignomínia? Ilustre e querido Édipo, tu que no leito nupcial de teu pai foste recebido como filho, e como esposo dize, como por tanto tempo esse abrigo paterno te pôde suportar em silêncio? Só o tempo, que tudo vê, logrou, enfim, ao cabo de tantos anos, condenar esse himeneu abominável que fez de ti pai com aquela de quem eras filho. Filho de Laio, prover aos deuses que nunca te houvéramos visto. Condoído, eu choro tua desgraça, com lamentações da mais sincera dor. No entanto, para dizer-te a verdade, foi graças a ti que um dia pudemos respirar tranquilos e dormir em paz. Entra um emissário que vem do interior do palácio de Édipo. O emissário diz: Ó vós, que sereis sempre os chefes mais respeitados deste país, se ainda prezais a família de Labdaco, ides ouvir tristes notícias, receber profundos golpes e sofrer lutuosos desgostos. Creio que nem as águas do Íster, nem as do Fásio seriam bastantes para purificar esta casa. Tais e tantos são os crimes que nelas se praticaram. Sabereis de novas desgraças, voluntárias e não impostas, e os males que nós próprios nos causamos são precisamente os mais dolorosos. O Corifeu, líder do coro, prossegue. Nada falta ao que já sabemos, para que nos sintamos todos profundamente penalizados. No entanto, dize que novas calamidades nos anuncias. O emissário responde: uma coisa fácil de dizer, como de ouvir. Jocasta, a nossa rainha, já não vive. O Corifeu pergunta: oh, que infeliz! Qual foi a causa de sua morte? O emissário responde: ela resolveu matar-se, e o mais doloroso vos foi poupado. Vós não vistes o quadro horrendo de sua morte. Dir-vos-ei, no entanto, como sofreu a infeliz. Alucinada, depois de transpor o vestíbulo, atirou-se em seu leito nupcial, arrancando os cabelos em desespero. Em seguida, fechou violentamente as portas e pôs-se a chamar em altos brados por Laio, recordando a imagem do filho que ela teve há tantos anos. O filho, sob cujos golpes deveria o pai morrer, para que ela tivesse novos filhos, se é que estes merecem tal nome.
Presa da maior angústia, ela se lastimava em seu leito, onde, conforme dizia, tivera uma dupla e criminosa geração. Como teria morrido, não sei dizer, pois Édipo, aos gritos, precipitou-se com tal fúria que não pude ver a morte da rainha. Todos os nossos olhares se voltaram para o rei, o qual, desatinado, corria ao acaso, ora pedindo um punhal, ora reclamando notícias da rainha, não sua esposa, mas sua mãe, a que deu à luz a ele e a seus filhos. No seu furor, invocou um deus, não sei dizer qual, pois isto foi longe de mim. Então, proferindo imprecações horríveis, como se alguém lhe indicasse um caminho, atirou-se no quarto. Vimos então ali a rainha suspensa, ainda pela corda que a estrangulava. Diante dessa visão horrenda, o desgraçado solta novos e lancinantes brados, desprende o laço que a sustinha, e a mísera mulher caiu por terra. A nosso olhar se apresenta, logo em seguida, um quadro ainda mais atroz. Édipo toma seu manto, retira dele os colchetes de ouro com que o prendia, e com a ponta recurva, arranca das órbitas os olhos, gritando: Não quero mais ser testemunha de minhas desgraças, nem de meus crimes. Na treva, agora, não mais verei aqueles a quem nunca deveria ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero mais reconhecer. Soltando novos gritos, continua a revolver e macerar suas pálpebras sangrentas, de cuja cavidade o sangue rolava até o queixo, e não em gotas, apenas num jorro abundante. Assim confundiram marido e mulher numa só desgraça, as suas desgraças. Outrora gozaram uma herança de felicidade, mas agora nada mais resta senão a maldição, a morte, a vergonha, não lhes faltando um só dos males que podem ferir os mortais. O Corifeu pergunta: E o desgraçado rei está mais tranquilo agora? A que o emissário responde: Ele grita que lhe abram as portas, que mostrem a todos os tebanos o parricida, o filho que, nem posso repetir-vos, cidadãos, as palavras sacrílegas que ele pronuncia. Quer sair em rumo do exílio. Não quer continuar no palácio depois da maldição terrível que ele mesmo proferiu. No entanto, ele precisa de um guia e de um apoio, pois seu mal é grande demais para que sozinho suporte. Ele aí vem e vô-lo mostrará. Ides ver um espetáculo que comoveria o mais feroz inimigo. Entra Édipo, ensanguentado e com os olhos vazados. O Corifeu, prossegue. Ó sofrimento horrível de ver-se! Eis o quadro mais horripilante que jamais tenho presenciado em minha vida. Que loucura, ó infeliz, caiu sobre ti? Que divindade levou ao cúmulo teu destino sinistro, esmagando-te ao peso de males que ultrapassam a dor humana? Oh, como és infeliz! Não tenho coragem sequer para volver meus olhos e contemplar-te assim. No entanto, eu quereria ouvir-te, interrogar-te e ver-te. Tal é o arrepio de horror que tu me causas. Aqui Édipo responde, caminhando sem rumo certo. Pobre de mim! Para onde irei? Para que país? Onde se fará ouvir a minha voz? Ó meu destino, quando acabarás de uma vez? O Corifeu prossegue. Numa miséria extrema que não poderemos ver, nem imaginar. Édipo diz: Ó nuvem sombria, execrável treva que caiu sobre mim, escuridão pavorosa e sem remédio. Ai de mim! Como me trespassam as dores do meu sofrimento e a lembrança de meu infortúnio. O Corifeu prossegue. No meio de tanta amargura, é natural que te lamentes, infeliz, como vítima de duas desgraças. Édipo fala: Tu és o único amigo que me resta, visto que tens pena deste mísero cego. Eu sei que estás aí. Na escuridão em que estou, reconheço tua voz. O Corifeu prossegue.
Que horrível coisa fizeste, ó Édipo! Como tiveste coragem de ferir assim os olhos? Que divindade a isso te levou? Édipo responde: Foi Apolo. Sim, foi Apolo, meus amigos, o autor de meus atrozes sofrimentos. Mas ninguém mais me arrancou os olhos. Fui eu mesmo. Desgraçado de mim! Para que ver, se já não poderia ver mais nada do que fosse agradável aos meus olhos? O Corifeu prossegue. Realmente é como dizes. Édipo diz: Que mais posso eu contemplar ou amar na vida? Que palavra poderei eu ouvir com prazer? Oh, levai-me para longe daqui, levai-me depressa para bem longe. Eu sou um réprobo, um maldito, a criatura mais odiada pelos deuses entre os mortais. O Corifeu afirma: Como inspiras piedade pelo sentimento que tens de tua sorte infeliz. Ah, bom seria que nunca te houvesse conhecido. Édipo prossegue: Que morra aquele que, na deserta montanha, desprendeu meus pés feridos e salvou-me da morte, mas salvou-me para minha maior desgraça. Ah, se eu tivesse então perecido, não seria hoje uma causa de aflição e horror para mim e para todos. Ao que o Corifeu afirma: Também eu assim preferiria. Édipo diz: Eu não teria sido o matador de meu pai, nem o esposo daquela que me deu a vida, mas os deuses me abandonaram. Fui um filho maldito e fecundei no seio que me concebeu. Se há um mal pior que a desgraça, coube esse mal ao infeliz Édipo. O Corifeu afirma: Teria sido razoável tua resolução, ó Édipo? Não sei dizer. Na verdade, se te seria preferível a morte a viver na cegueira. Édipo responde: Não queires convencer-me de que eu. Perdão, vou reformular. Vou reler, na verdade, né, meus caros? Édipo diz: Não queiras convencer-me de que eu deveria ter agido de outra forma. Não me des conselhos. Não sei como poderia defrontar-me no Hades com meu pai ou com minha infeliz mãe, porque cometi contra eles crimes que nem a forca poderia punir. E o semblante de meus filhos, nascidos como foram, como me seria possível contemplar? Não, nunca mais poderia eu vê-los, nem a cidade, nem ver a cidade, as muralhas, as estátuas sagradas dos deuses. Pobre de mim! Depois de ter gozado em Tebas uma existência gloriosa, dela me privei voluntariamente, quando a todos vós ordenei que expulsassem da cidade o sacrílego, aquele que os deuses declararam impuro, da raça de Laio. Descoberta em mim mesmo essa mancha indelével, ser-me-ia lícito contemplar os cidadãos tebanos sem baixar os olhos? Ah, certamente que não. E se fosse possível evitar que os sons nos penetrassem pelos ouvidos, eu privaria também da audição este miserável corpo, para que nada mais pudesse ver, nem ouvir, pois deve ser um alívio ter o espírito insensível às próprias dores. A partir daí, um momento de silêncio. Ó Cíteron, prossegue Édipo, por que me recolheste? Por que, quando me deste abrigo, não me tiraste a vida? Assim, eu nunca revelaria aos homens o segredo do meu nascimento. Ó Políbio, ó cidadão de Corinto, velho palácio que eu supunha ser o meu lar paterno, quantos opróbrios deixastes crescer comigo sobre a aparente beleza que os ocultava. Porque hoje sou um criminoso e descendente de criminosos, todo mundo sabe. Ó tríplice encruzilhada, vale sombrio, bosques de carvalhos, vós que absorvestes o sangue que era meu, o sangue de meu pai, que eu próprio derramei. Lembrai-vos acaso dos crimes que então cometi e dos quais pratiquei mais tarde? Ó funesto Himeneu, a que devo a vida e que me facultou germinar pela segunda vez a mesma semente.
Por que mostraste um dia um pai irmão de seus filhos, filhos irmãos de seu pai, e uma esposa que era também mãe de seu marido? Quanta torpeza pôde ocorrer entre criaturas humanas! Vamos, não fica bem relembrar o que é hediondo fazer-se. Apressai-vos, pelos deuses, em esconder-me longe daqui, seja onde for. Matai-me, atirai-me ao mar, ou num abismo onde ninguém mais me veja. Aproximai-vos, não vos envergonheis de tocar no miserável. Crede e não temais. Minha desgraça é tamanha que ninguém mais, a não ser eu, pode sequer imaginá-la. O Corifeu afirma: aí vem Creonte, no momento oportuno, para fazer certamente o que tu pedes, ou dar-te conselhos mais prudentes. Só ele, com efeito, resta para te substituir no governo da cidade. Édipo pergunta: que lhe hei de dizer? Que posso eu dele esperar? Eu, que fui tão injusto para com ele. Entra Creonte, e ele diz: não venho aqui para te insultar, Édipo, nem para censurar teus erros de outrora. Mas vós, tebanos, se não respeitais a hierarquia dos homens, ao menos em consideração pela chama sagrada de Hélio, que anima a natureza, não deveis exibir assim sem um manto. Este seria impuro, a que nem a chuva, nem a luz podem beneficiar. Conduzi este homem imediatamente ao interior do palácio. Só entre os parentes, e deles somente, é que há sentimentos de piedade ao ver e ouvir os males do que lhes são caros. Édipo afirma: em nome dos deuses, visto que contra minha expectativa mostras tanta generosidade para com o maior dos criminosos, escuta-me. É no teu interesse que eu vou falar. Creonte pergunta: e o que queres tu obter de mim? Édipo responde: manda-me para fora deste país o mais depressa possível, para um lugar onde ninguém me veja, nem possa dirigir a palavra a nenhum ser humano. Creonte afirma: eu já teria agido assim, fica-o sabendo, se não preferisse, antes de tudo, consultar o Deus acerca do que convém que se faça. Édipo responde: mas a resposta é perfeitamente conhecida. O parricida, o ímpio, é urgente matar. Aqui Creonte fala: sim, é o que se diz. Mas na situação em que nos achamos, é melhor saber exatamente o que se deve fazer. Édipo então pergunta: resolveste, então, consultar o oráculo por causa de um miserável? Aqui Creonte afirma: e desta vez tu hás de dar crédito à sua resposta. Édipo diz: pois bem, eu te peço agora que tu mesmo dês sepultura, como julgares conveniente, àquela que jaz no palácio. Certamente cumprirás esse dever piedoso para quem tinha o mesmo sangue teu. Quanto a mim, não queiras que a cidade de meu pai me tenha como habitante, enquanto eu vivo for. Ao contrário, deixa-me ir para as montanhas, para o Citeron, minha triste pátria, que meus genitores escolheram para meu túmulo, para que eu morra lá, como eles queriam que eu morresse. Aliás, eu bem compreendo que perdão. Aliás, eu bem compreendo que não será por doença ou coisa semelhante que terminarei meus dias. Nunca foi alguém salvo da morte, senão para que tenha qualquer fim atroz. Mas que meu destino siga seu curso. Quanto a meus filhos, Creonte, não te preocupes com os rapazes. São homens. E, onde quer que estejam, não lhes faltarão meios de vida. Mas de minhas infelizes filhas, tão dignas de piedade, para quem nunca foi posta à mesa sem que eu estivesse ao lado, e que de minhas mãos recebiam sempre um pouco do alimento que para mim se preparava, tem pena delas. Eu te peço, e consente que eu ainda as acaricie com estas mãos, e que ainda deplore com elas a nossa desdita. Eu te conjuro, ó rei, de tão nobre raça, tocando-lhes com as mãos, eu acreditarei que as vejo, como no tempo em que as via realmente.
Mas que estou dizendo? Creio ouvir, ó deuses, o choro de minhas filhas. Creonte, foi de pena de mim que mandaste chamar minhas filhas? Será verdade? A que Creonte responde: sim, fui eu que as mandei chamar. Compreendi o desejo que sentes e que tanto te preocupava. Entram Antígona e Ismênia, muito jovens, conduzidas por uma escrava. Elas se aproximam do pai. Édipo diz: ora bem, sê feliz, Creonte, porque as mandastes vir até aqui, que os deuses te protejam, mais do que a mim. Onde estáis vós, minhas filhinhas? Vinde ter comigo. Vinde a estas mãos fraternas. Foram elas que, como vedes, privaram de luz os olhos, outrora tão brilhantes de vosso pai. Eu nada via e nada sabia, minhas filhas, mas eu vos dei a vida no mesmo seio do qual eu próprio havia nascido. E choro por vós, porque nunca mais vos verei, e porque penso nas amarguras que tereis de suportar pela vida além. A que assembleias de tebanos, a que festas solenes podereis comparecer, sem que volteis com os olhos banhados de lágrimas, impedidas de vê-las? E quando atingirdes a idade florida do casamento, quem será, sim, quem será bastante corajoso para receber todos os insultos que serão um eterno flagelo para vós e para a vossa prole? Que mais falta para a vossa infelicidade? Vosso pai? Mas ele matou seu pai, casou-se com sua mãe, e desse consórcio é que vós nascestes. Eis as injúrias com que vos perseguirão. Quem vos quererá por esposa? Ninguém. Ninguém, minhas filhas. Tereis de viver na solidão e na esterilidade. Filho de Meneceu, visto que tu serás doravante o único pai que elas terão, porquanto sua mãe e eu que lhes demos a vida já não mais vivemos, já não viveremos, não deixes que essas meninas sejam obrigadas a vaguear, mendigando. Não consintas que sua desgraça se agrave em consequência da minha. Tem pena delas, vendo-as tão jovens, privadas de todo o apoio, exceto o que lhes concederes. Dá-me um sinal de teu assentimento, homem generoso. Toca-me com tua mão. E vós, minhas filhas, se me pudesseis compreender, eu vos daria conselhos. Procurais sempre ter uma existência mais feliz do que a de vosso pai, onde quer que possais viver. Creonte responde: já choraste demais, volta agora ao palácio. Édipo diz: sou forçado a obedecer, bem a meu pesar. Creonte prossegue: tudo aquilo que se faz a tempo dá bom resultado. Édipo pergunta: sabes sob que condição eu irei? A que Creonte afirma: dize, pois, quando as ouvir, ficarei sabendo. Édipo responde: tu me banirás deste país. Creonte diz: o que pedes, só o Deus te pode conceder. Édipo afirma: mas eu sempre fui odiado pelas divindades. A que Creonte responde: em tal caso, alcançarás o que desejas. Édipo pergunta: o que dizes é verdade? Creonte responde: não me agrada dizer o que não penso. A que Édipo diz: leva-me para longe daqui. Creonte afirma: vem, pois, deixa estas crianças. Édipo responde: oh, não me prives disso, não, eu te peço. Creonte diz: não queiras satisfazer todas as tuas vontades, Édipo. Bem sabes que tuas vitórias anteriores não te asseguraram a felicidade na vida. Então Édipo, conduzido por Creonte, entra vagarosamente no palácio. Acompanham-no as duas meninas e os servos do rei. O corifeu, então, líder do coro dos cidadãos, toma a palavra. Habitantes de Tebas, minha pátria, vede este Édipo, que decifrou os famosos enigmas. Deste homem tão poderoso, quem não sentirá inveja? No entanto, em que torrente de desgraças se precipitou. Assim, não consideremos feliz nenhum ser humano
enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. E assim termina Édipo Rei de Sófocles.